Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 2. Amém, igreja? Então vamos ler o texto que diz assim: acerca de provas e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz o que, igreja? A paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? Levante as mãos e diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã, através da Tua palavra. Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva ao Senhor com as palmas, bem alegre. Glória a Deus. Igreja, nós sabemos que através da palavra de Deus, e principalmente nesses versículos que nós meditamos nesta manhã, a provação ela prova que não é o fim, é sinal que a vitória está perto. Porque quando a provação ela chega, a luta ela se levanta, é sinal que a vitória está mais perto do que nós podemos imaginar. E quando nós lemos a carta de Tiago, nós precisamos nos lembrar do contexto, porque ele escreve a cristãos, irmãos, espalhados por diferentes cidades. E esses irmãos estavam vivendo perseguições, estavam sofrendo injustiças e também estavam enfrentando crises. Eram pessoas que, por confessarem a fé em Cristo, essas pessoas estavam sendo rejeitadas socialmente, perseguidas religiosamente e oprimidas economicamente. Imagine alguém, por exemplo, que perdeu a casa, perdeu a segurança, talvez até mesmo a família, apenas por crer em Jesus. Humanamente, a provação parecia ser o anúncio do fim. Mas Tiago ele traz uma chave espiritual. Ele diz: tenham por motivo, olha o que Tiago ele fala, tenham por motivo de grande alegria. Quando se fala gozo, de grande alegria, ou passardes por várias provações. Aleluia. E nós vemos aqui que Tiago, ele está falando a respeito de nós ter alegria. Isso não é uma insensibilidade
mas sim ela é uma revelação de Deus para nossas vidas. Porque a alegria aqui, ela não é pela dor em si, não, mas pelo propósito que a dor carrega. É pelo propósito, é pelo propósito, porque a provação não é o fim, mas ela é um instrumento de Deus para a maturidade e a glória futura que vai ser derramada sobre a sua vida. Meus irmãos e irmãs, assim como o ouro só se torna puro ao passar pelo fogo, não é assim? Um processo de purificação. Assim também é a nossa fé. A nossa fé, ela se torna forte ao passar pela prova. E aqui esta mensagem, meus irmãos, esta é a mensagem de Deus para nossas vidas nesta manhã. A provação não é o fim da sua história. Olha para o seu irmão, olha para a sua irmã, diga para ele: ei, a provação não é o fim da sua história. Fala para ele. Aleluia. Não é o fim da sua história, sabe por quê? É o anúncio de que a vitória está mais perto do que você possa imaginar. Está mais perto do que você possa imaginar. A provação, ela revela a autenticidade da fé. A palavra usada aqui por Tiago para provação, ela significa o que? Um teste de autenticidade. Prova que certifica o valor. Aleluia. Não é uma provação para anular, mas sim era uma provação para autenticar. É como o fogo que não destrói o ouro, porque o ouro passa pelo fogo, mas o fogo não destrói o ouro, mas remove as suas impurezas. Remove as suas impurezas. Abraão, em Gênesis capítulo 22, Abraão, ele é chamado por Deus a oferecer o seu filho, Isaque. Essa ordem parecia contradizer a promessa, sim ou não? Afinal, era através de Isaque que viria a descendência, ou seja, estava totalmente contrariando, ou era contraditório a promessa. Quem está entendendo diz glória a Deus. Porque era através de Isaque, era através de Isaque que viria a descendência. Mas eu tenho a palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. O propósito de Deus não era matar o filho da promessa, e sim revelar que a fé de Abraão era verdadeira. Quando Abraão, ele ergueu o cutelo, o anjo do Senhor, ele bradou do céu dizendo: agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único. Oh aleluia, oh aleluia. A provação foi o ambiente onde a autenticidade da fé foi revelada. Não era o fim, mas era ali a confirmação de que Abraão estava pronto para ser chamado pai da fé. Ei,
Talvez você esteja enfrentando provas que parecem contradizer aquilo que Deus falou para você, e você não está entendendo, você não está compreendendo. Você olha e diz: Senhor, não faz sentido. Não faz sentido. Mas, meus irmãos, eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. A prova não vem para roubar a promessa. Eu vou repetir de novo: a prova não vem para roubar a promessa, ela vem para mostrar que a sua fé é real. Quando você permanece firme, mesmo sem entender, você está revelando que a sua fé é uma fé autêntica em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ei, Deus está te dizendo aqui nesta manhã: a prova que você enfrenta hoje não é sinal de abandono. Eu vou repetir: Deus te diz hoje, a prova que você está enfrentando hoje não é sinal de abandono, mas é um selo de autenticidade. Assim diz o Senhor. Sabe por quê? Porque a sua fé vai se manifestar mais preciosa que o ouro diante de todos, assim diz o Senhor. Aleluia. Muitos pensam que quando nós estamos passando por provas, muitos pensam que a prova é uma punição. Quem já se sentiu isto? Quem já se sentiu assim? Pensam que a prova é punição. Ei, aprovação não é punição. Repita comigo: aprovação não é punição. Sabe por quê? Ela é processo. Mas processo do que, pastor? Ela é processo de amadurecimento. Aprenda isso. Aprovação não é punição, meus irmãos, mas ela é processo de amadurecimento. Tiago aqui, o apóstolo Tiago, ele fala que a perseverança deve ter ação. E uma ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros, como diz a palavra. E a palavra aqui, ela significa o quê? Ela significa maturidade. Ela significa integridade, ou seja, alguém que atingiu a plenitude do propósito. Logo, a prova não é castigo. Não é castigo, porque a prova é processo. Todos nós passamos por prova. A prova ela é um processo pedagógico de Deus para nos amadurecer na fé. Por exemplo, José em Gênesis, ele recebeu de Deus sonhos grandiosos. E ele agora via feixes se curvando diante dos seus irmãos, ele via feixes se curvando diante dele, ele viu o sol, a lua e as estrelas se inclinando, mas antes de governar, José, ele enfrentou o poço,
José enfrentou a escravidão, José enfrentou a prisão. Aos olhos humanos parecia punição de Deus, mas aos olhos de Deus era escolha. Era escolha. Sabe por quê? No poço, José aprendeu que dependia de Deus. Aleluia. Às vezes você está no poço, você não está compreendendo, mas Deus está te ensinando a você depender totalmente dEle. No poço, José aprendeu que dependia de Deus. Na casa de Potifar, ele aprendeu administração. Na prisão, ele aprendeu a interpretar sonhos e a lidar com pessoas. E quando chegou diante de Faraó, não era mais um menino sonhador. José já não era mais um menino sonhador, mas quando ele chegou diante do Faraó, ele era um homem maduro, pronto para governar uma nação. Ei, Deus está te preparando. Deus está te preparando. Orianda alabaias. Talvez você esteja, quem sabe aqui nesta manhã, você esteja num poço, se sentindo esquecido, ou quem sabe você se sente numa prisão, sendo injustiçado por algo, mas Deus não está te punindo. Deus não está te punindo, Ele está te formando. Deus está te formando. O lugar que hoje dói é o lugar aonde você está sendo preparado para o trono que Deus já preparou para a tua vida, que Deus já preparou para você. Aleluias. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 3: e não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. Orianda alabaster e me clama alabaias. Levante as tuas mãos, levante. Oh meu Deus, receba esta palavra de Deus na tua vida. A provação que hoje pesa sobre você não é punição, mas é processo. Deus está te treinando para coisas maiores do que você nunca imaginou. Quem recebe glorifica e exalte o Cordeiro de Deus nesta manhã. Oh aleluia, oh glória a Deus. A provação nunca é maior do que a graça de Deus. Aprenda isto. A provação nunca é maior do que a graça de Deus. Tiago, ele aponta para a perseverança, mas o apóstolo Paulo, ele esclarece lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: não existe provação além da capacidade sustentada pela graça. Deus não vai permitir nada além daquilo que você possa suportar, meu irmão, minha irmã. Deus nunca permitirá uma carga que ultrapasse o que nós podemos suportar. Deus jamais Ele vai permitir isto, porque junto com a prova, Ele também envia uma saída. Oh aleluia, eu vou repetir para você: junto com a prova, Deus também envia uma saída. Aleluia. Jó é o maior exemplo. É o maior exemplo. Ele perde riquezas, filhos, saúde. Agora Jó se encontra sentado sobre cinzas. Sentado sobre cinzas,
raspando suas feridas com caco de telha. Já parou para imaginar isto? Tudo parecia perdido para Jó, mas mesmo assim, Jó, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Ele se manteve, porque a graça de Deus o sustentou. Talvez você pode estar pensando que você não vai suportar, que a luta está grande demais, mas a graça de Deus, ela te sustenta, meu irmão. A graça de Deus te sustenta, minha irmã. É a graça de Deus. Jó ele suportou não porque ele era melhor do que ninguém, não, ele suportou porque a graça de Deus nos sustenta, e no final Jó recebeu tudo em dobro. A graça de Deus se sustenta. Você pode pensar que chegou ao limite, mas se ainda está de pé, é porque a graça de Deus está sobre você, meu irmão. Se você está ainda de pé, é porque a graça de Deus está sobre você, minha irmã. Orianda Labaias, aleluia. Ei, a prova pode ser grande, a luta pode ser grande, mas a graça de Deus é maior. O inimigo queria te ver destruído, o inimigo queria ver você no chão, mas Deus colocou escape para a situação, porque Deus está dizendo: a minha graça te basta. Receba, receba a graça, receba a graça, receba. Oh, aleluia! Glória a Deus. 1 Coríntios 10:13 diz: não veio sobre vós tentação senão humanas, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar, assim diz o Senhor. Orianda Labaia. E Deus te diz nesta manhã: não tema a intensidade da tua prova, porque a minha graça já foi liberada para te sustentar até o fim, assim diz o Senhor. Receba a graça, receba a graça, receba a graça, receba a graça. Ora masturemicama labaias. A aprovação, ela prepara o terreno para a vitória. Aprenda isto. A aprovação está preparando o terreno para a tua vitória, meu irmão. A aprovação que você está passando hoje está preparando o terreno para a tua vitória, minha irmã. Aleluias. Tiago, ele afirma que a perseverança, ela gera integridade, e isso significa que a prova é o caminho até a plenitude. Ei, olhe para cá. Não há glória sem cruz, não há vitória sem cruz, não há glória sem cruz, não há vitória sem batalha, meu irmão. Não há vitória sem batalha, minha irmã. Temos que batalhar em nome de Jesus. Orianda Labaias. Pode adorar, pode glorificar. Israel estava diante do Mar Vermelho, como nós conhecemos a passagem bíblica, lá em Êxodo capítulo 14, diante do Mar Vermelho. Atrás estava o exército do Egito,
à frente o grande mar, e aos olhos humanos, fim de linha, não tinha saída, fim de linha. Mas a provação era o cenário montado por Deus para a vitória. No mesmo lugar em que Israel achava que seria derrotado, no mesmo lugar que Israel achava que seria o fim, Deus abriu o mar. Aquele lugar de medo se transformou no lugar da maior manifestação do poder e da glória de Deus. Aleluias. O mesmo acontece com você, o mesmo acontece conosco. O lugar onde hoje você vê impossibilidade, o lugar onde você vê hoje que não tem mais saída, será o lugar onde Deus vai abrir o mar para você atravessar, assim diz o Senhor. Pode adorar, pode glorificar. E Deus diz mais ainda para você: o cenário que parecia de derrota será o lugar da tua vitória, assim diz o Senhor. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, diz a palavra do Senhor. Ei, levante as mãos uma vez mais, levante. O Senhor está declarando para vidas aqui hoje: o lugar da sua dor será o lugar do seu milagre. O mesmo cenário da provação será o cenário da vitória que marcará a sua história, assim diz o Senhor. Quem recebe, dá um glória a Deus bem alto aí, glorifica e exalte o nome do Senhor. Orianda Lapaias. Estou sentindo a presença de Deus aqui nesta manhã. Deus está falando aqui nesta manhã. Quem crê que está chegando a tua vitória, vai glorificando, vai adorando o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. A provação anuncia que a promessa está próxima. Repita comigo: a provação anuncia que a promessa está próxima. Por isso que o diabo tem lutado contra a tua vida. Por isso que o diabo tem se levantado com uma fúria muito grande, porque ele sabe que a promessa está próxima. Oh, aleluia. Tiago, ele mostra que o fim da prova é perfeição e integridade. E nas Escrituras, o clímax da dor sempre antecede a realização da promessa. Pode ler a Bíblia de capa a capa. Sempre antecede a realização da promessa de Deus. Por quê? Vitória não tem vitória se não tiver batalha. Temos que batalhar. Jesus, por exemplo, lá no Getsemane, lá em Mateus capítulo 26, a sua angústia foi tão intensa, a angústia de Jesus foi tão grande, que o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue. Olha o tamanho da angústia de Jesus. Foi tão grande a angústia de Jesus, que o seu suor, as gotas de suor, se transformaram em gotas de sangue. É forte isto, meus irmãos. Na cruz, parecia o fim absoluto, parecia o fim de tudo.
Mas no terceiro dia, a ressurreição de Jesus mostrou que a prova era apenas prelúdio da vitória de Jesus Cristo de Nazaré. Pode adorar, pode glorificar. Ai de comanastori me clama labaia. A maior promessa, a redenção, só veio depois da maior provação de Jesus, que é a cruz. Aleluia. Talvez você esteja vivendo a fase mais difícil da sua vida. Talvez tem pessoas que estão aqui no templo, ou quem sabe está também acompanhando através das lives. Quem sabe você esteja vivendo a fase mais difícil da sua vida, mas eu tenho a palavra de Deus para a tua vida, mas não é o fim. Não é o fim. Pode ser a fase mais difícil da sua vida, mas não é o fim. Sabe por quê? Porque a intensidade da prova é o anúncio do que a promessa está prestes a nascer sobre a tua vida. Está prestes a nascer. Aleluia. Assim como as dores de parto aumentam momentos antes da criança nascer, a prova mais intensa também, ela anuncia que a vitória está mais próxima do que você possa imaginar. Está mais próxima. A Bíblia diz lá em Salmos 30, versículo 5: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Já vou concluir. O Espírito Santo de Deus está declarando sobre a tua vida aqui nesta manhã: o choro da noite vai dar lugar à alegria do amanhecer. Eu vou repetir: o choro da noite vai dar lugar à alegria do amanhecer. A prova que hoje parece o fim é apenas um anúncio da promessa que já está batendo na sua porta nesta manhã. Quem recebe? Quem recebe? Então glorifica e exalte o nome do Senhor. Já vou concluir. Meus irmãos e irmãs, a provação não é sentença de derrota. Não é sentença de derrota. Ela é instrumento de Deus para revelar autenticidade, para gerar maturidade em você, para manifestar a graça dele na nossa vida, para nos preparar vitórias e anunciar que a promessa dele ainda está de pé na sua vida. Abraão, ele foi provado, e Abraão ele se tornou pai da fé. José ele foi provado, e José ele se tornou governador. Jó ele foi provado, e ele experimentou o dobro de Deus na vida dele. Israel foi provado e viu o mar se abrir. Cristo foi provado e ressuscitou em glória. Oh, aleluias! Oh, glórias! Adore, 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 adore. Orianda labaias. Ori palamasteri me clama labaias. Para me concluir, hoje o Espírito Santo declara sobre a sua vida: essa provação não será o fim da sua história. Eu vou repetir para você: o Espírito Santo de Deus está dizendo: essa provação não será o fim da sua história, ela será o testemunho da vitória, que glorificará o nome do Senhor na tua vida. Quem crê que vai glorificar o nome do Senhor na tua vida, bate palma e glorifica e exalte o Cordeiro de Deus. Orianda lapaias.
Receba esta mensagem de Deus para a tua vida nesta manhã. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continua ministrando em seu coração. Amém? Amém, igreja?